Em um mundo cheio de distrações, saber focar e ter atenção é o verdadeiro superpoder. E a pergunta é: você tem esse poder nas suas mãos? Você não sente que estamos cada vez mais distraídos? Parece que vivemos em uma constante batalha para poder manter o foco, como se fosse algo que escapa de nós a todo momento. Mas por que isso acontece? Porque é tão fácil perder o foco e se deixar levar pelas distrações ao nosso redor. Vivemos em uma sociedade que exige produtividade e alta performance o tempo todo. Precisamos ser multitarefas rápidos e lidar com um volume absurdo de informações que chega de todas as direções. E nessa busca desenfreada, o foco vai ficando para trás. Vamos sofrendo cada vez mais com ansiedade sem limites e sem controle. A desatenção, que muitos tratam como uma falha, ela pode ser, na verdade, uma resposta ao excesso de demandas, sejam de trabalho, de informações, ou até mesmo das interações que a gente estabelece no dia a dia nas redes sociais. É como se estivéssemos desconectados do mundo que nos cerca, porque o ritmo acelerado ele nos empurra para longe de uma sincronia com o tempo real. Mas o que isso tudo tem a ver com o TDAH, o transtorno de déficit de atenção. E como a ansiedade, ela entra nessa equação toda. E é sobre isso que eu vou falar aqui. E eu te convido para poder me acompanhar até o final, para você poder entender como essas questões impactam no seu dia a dia. Muitas vezes o problema não está na falta de foco, mas sim como a gente se distrai com facilidade daquilo que realmente importa, a sociedade. As nossas famílias, a escola, os relacionamentos e o trabalho nos pressionam a seguir padrões de comportamento que não são exatamente aqueles que nós queremos seguir. E essa pressão nos afasta do que realmente faz sentido para nós. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade, usando essas duas emoções a seu favor. Mas eu te ensino a fazer isso de forma prática, baseada na vida real, no mundo em que vivemos, no mesmo mundo que exige da gente atenção, foco e muita concentração. E faz isso o tempo todo. Só que nós somos seres humanos, não somos máquinas. E quando falamos de foco e atenção, muitas vezes esquecemos que essas capacidades elas não são isoladas. Elas estão profundamente conectadas ao nosso estado emocional, às pressões sociais e, é claro, às demandas que o mundo fica nos impondo o tempo todo. Imagina tentar focar no trabalho importante enquanto você está pendurado no telefone, com as mensagens vibrando e tudo isso ao mesmo tempo. Você se preocupa com os prazos, com reuniões e até com os problemas pessoais. A nossa capacidade de concentração ela é esticada ao limite e aí que o TDAH e a ansiedade entram em cena, complicando ainda mais esse cenário. Mas o que é o TDAH, afinal de contas? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é uma condição puramente biológica como muitos pensam. Sim, é bem verdade que ele também tem as suas raízes no neurodesenvolvimento, mas a maneira como ele se manifesta está diretamente ligada ao ambiente em que a pessoa vive. Muitas vezes o diagnóstico de TDAH é banalizado e ele é confundido com a desatenção ou com a agitação momentânea. Vivemos em uma época onde o diagnóstico de TDAH cresceu exponencialmente. Isso levanta uma questão muito importante. Será que todas essas pessoas realmente têm TDAH? Ou a gente está simplesmente querendo tornar todas essas pessoas iguais e altamente produtivas, dopando elas com medicamentos que apenas regulam o comportamento humano? Pense em como essas crianças são rotuladas no seu dia a dia. Muitas vezes elas estão cheias de energia, pronta para explorar o mundo. Mas quando essa energia não é bem direcionada, começa daí de todos os lados os rótulos. Dizem que elas são hiperativas, desatentas, problemáticas. E o que a gente faz? Enchemos as nossas crianças com tantos e tantos medicamentos que não tem fim. E será que isso realmente resolve o problema? Ou estamos criando uma geração que não aprendeu a lidar com as suas próprias emoções e com a sua própria energia? A nossa atenção ela está ligada à forma como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. E quando essa conexão é bloqueada, ou ela é controlada por expectativas e pressões que não são as nossas, a falta de atenção se torna uma reação natural. A gente gosta de prestar atenção naquilo que nós realmente gostamos. Já parou para pensar sobre isso? Não se trata de corrigir ou ajustar o comportamento, mas de entender por que ele acontece. E o que quer dizer ansiedade? A ansiedade, assim como o TDAH, também tem sido muito banalizada. Hoje em dia, qualquer desconforto é chamado de ansiedade, mas a realidade ela é muito mais complexa.
A ansiedade é uma emoção natural, uma resposta ao medo, uma resposta às ameaças futuras. Mas quando ela sai do controle, ela começa a dominar a nossa vida. E o que acontece com o nosso foco quando estamos ansiosos? A nossa atenção é desviada para o futuro, para as possíveis ameaças que imaginamos. E com isso perdemos a capacidade de nos concentrar no presente. Quando você está ansioso, é como se a sua mente estivesse em algum lugar diferente, focada em todas as coisas que podem dar errado. E você simplesmente não consegue prestar atenção no que está diante de você. E essa falta de foco e essa falta de concentração, ela pode ser destruidora. A pessoa ansiosa está sempre com a mente acelerada, cheia de pensamentos que a impede de se concentrar nas tarefas do dia a dia. Já sentiu que a sua mente está em 1000 lugares ao mesmo tempo? É isso que a ansiedade faz. Ela sequestra a sua atenção e redireciona toda a tua energia para as preocupações e para os medos. Mas vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Tanto a ansiedade quanto o TDAH são condições que afetam diretamente a nossa capacidade de manter o foco. A ansiedade nos faz vagar pelos pensamentos do futuro, sem conseguir se fixar no presente, enquanto o TDAH nos impede de manter a atenção por longos períodos em tarefas que, para a gente, não são estimulantes e não são desafiadoras. É isso mesmo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa sofrendo com a falta de atenção quando ela está fazendo alguma coisa que ela gosta muito. E as duas condições, quando combinadas, criam um ciclo vicioso, onde a falta de concentração gera ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, piora ainda mais a nossa capacidade de se concentrar. E onde o medo entra nessa história toda? O medo é um dos grandes responsáveis por desviar o nosso foco. Quando estamos com medo, a nossa mente ela se fixa no perigo. Isso pode ser útil nas situações de risco real, mas no dia a dia, isso só nos faz perder a atenção nas coisas que são realmente importantes. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que tem medo de falar em público, ela pode se perder em pensamentos sobre as possíveis falhas. E com isso ela acaba não prestando atenção na mensagem que ela precisa e que ela realmente deseja transmitir. O medo de falhar nos paralisa. Isso só piora a situação, porque com quanto mais medo a gente vai vivenciando determinada situação, pior essa situação vai ficando. A ansiedade e o medo, eles andam de mãos dadas. Quando você está ansioso, a preocupação com o que pode dar errado faz com que você perca o foco nas coisas que realmente importam. E em vez de você se concentrar no que está no seu alcance, você se perde em pensamentos sobre o futuro. E isso só aumenta a tua ansiedade. Isso só acaba afetando ainda mais a sua capacidade de aprender. Afeta mais ainda a sua capacidade de tomar decisões e até mesmo de aproveitar os momentos simples da vida. Então, como lidar com tudo isso? A resposta não está em medicamentos milagrosos ou técnicas que prometem eliminar a ansiedade ou o TDAH de uma vez por todas. A chave está em aprender e entender como essas condições funcionam e como podemos usar as nossas emoções a nosso favor. E uma das maneiras mais eficazes de melhorar o foco é desenvolver um interesse genuíno por aquilo que estamos fazendo. Quando nos apaixonamos por algum tema, a nossa atenção se fixa naturalmente nele. E esse interesse, ele é como uma cola que faz o foco funcionar. Sem o interesse, tudo se torna muito, mas muito mais difícil. Outra estratégia fundamental é aprender a dizer não. Quando você se sobrecarrega com muitas tarefas, a sua capacidade de focar diminui. Precisamos aprender a dizer não tanto para as distrações externas quanto para as internas. Sabe quando você tenta focar, mas a sua mente começa a vagar? Isso é ansiedade te levando para longe, para muito longe. Então você precisa dizer não a esses pensamentos e isso é o primeiro passo para poder recuperar o controle da sua atenção. E para melhorar o foco, você também precisa melhorar e treinar essa habilidade de dizer não. Assim como qualquer outra, o foco pode ser desenvolvido com a prática constante. Comece aos poucos e vá se organizando, criando uma rotina que permita praticar o foco em ambientes controlados. E aos poucos, você vai conseguir manter a concentração mesmo naquelas situações mais desafiadoras. O medo e a ansiedade, quando bem administrados, eles podem ser usados como aliados. O medo vai nos alertar dos perigos, enquanto a ansiedade vai nos ajudar a planejar o futuro. Mas quando essas emoções fogem do controle, elas nos impedem de viver uma vida plena. Não podemos ignorá-las, mas a gente precisa aprender a usá-las a nosso favor, sem deixar que elas dominem a nossa vida. E é isso que eu faço aqui no canal. Aqui no projeto Sem Medo de Ser,
Eu te ajudo a usar essas emoções a seu favor pelo resto da sua vida. Então, sem perder o foco, se inscreve agora aqui no canal. E para não se distrair, vai apertando logo o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. E tem outra coisa. Eu creio que tem uma grande chance de você não gostar tanto assim de ficar assistindo esses vídeos. Mas eu sei também que você quer se livrar de toda essa angústia causada pelo medo, pela ansiedade e pela falta de foco. Então você vai ter que aprender a superar isso para poder ter uma vida mais equilibrada, com mais qualidade. E por aqui, a gente vai junto construir tudo isso. O TDAH e a ansiedade estão presentes na sociedade contemporânea, mas isso não significa que estamos condenados a viver distraídos e ansiosos para todo sempre. Com as estratégias certas, como melhorar a organização, adotar práticas que promovam o equilíbrio emocional e, acima de tudo, entender como a nossa mente funciona e o que nós queremos, a gente pode sim viver com mais foco, mais atenção e mais tranquilidade. E por fim, eu quero dizer que ninguém precisa ter que se ajustar ao padrão de comportamento que é imposto pela sociedade. Parece que a gente vive em uma epidemia nas escolas com as nossas crianças. Se uma criança é mais agitada, tem um monte de gente apontando o dedo e dizendo que ela tem TDAH. Mas será mesmo que ela tem? Ou será que aquela escola ou aquelas aulas são muito monótonas e até mesmo chatas para ela? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e vamos conversar sobre esse tema. E se você quer mudar, comece o quanto antes. E não precisa fazer mudanças radicais, mas comece dando os primeiros passos. Eu vou deixar aqui na tela e nos comentários aqui embaixo o link para um vídeo onde eu falo como fazer mudanças para poder ter uma vida melhor, livre do medo e livre da ansiedade. E obrigado por ficar até aqui, até o final, porque eu também quero te dizer o seguinte, te convidar para você se preparar para o próximo vídeo onde eu vou falar sobre o medo. E a gente vai continuar firme nessa jornada, sem medo de ser quem realmente queremos ser. Fique bem, conte comigo e até a próxima.